Boa noite, Conexão Inter no ar. Roberto Brickman, Vilmar Silva e este que vos fala, Felipe Boas. Estamos aqui hoje para falar sobre uma lista de dispensa a qual nós gostaríamos que ocorresse agora, passado o gauchão, e também sobre o técnico Odair Helman. A gente pede para ti que está nos assistindo aí, te inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo, ativa o sininho das notificações, deixa o teu comentário aí, nos ajuda a fazer o Conexão Inter. Em breve, nas próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, nós vamos trazer uma novidade. Nós vamos começar a trazer convidados aqui no programa, ok? Então, beleza. Assim, ó, tu que quer ser convidado do programa, quer conversar conosco aqui junto, deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário aí, te inscreve no canal que a gente vai entrar em contato aí com a galera para nos ajudar a fazer o Conexão Inter. Um convidado por vez a gente vai trazer aí esporadicamente para nos ajudar a fazer o Conexão Inter. Feito isso, meu boa noite a vocês. Vilmar, antes da gente falar da lista, suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite aos amigos do canal. É um final de semana sem futebol, né, boss? Serve para reflexão, a gente refletir tudo o que aconteceu nesses primeiros meses do ano em relação ao internacional. Já na quarta-feira tem um jogo importante e a gente está aí para falar sobre tudo isso, sobre o que aconteceu nos últimos dias, sobre algumas coisas que estão fervendo nos bastidores do Beira-Rio e vamos lá, vamos tocar aí a vida, porque o futebol é feito de três resultados, né? Vitórias, empates e derrotas. E a gente está aí como colorado para segurar a bronca na hora boa e na hora ruim. É verdade. Obrigado, Vilmar. Beto Brickman, meu bom amigo, grande colorado. Suas considerações iniciais, Beto. Boa noite. Boa noite, nação colorada. A reflexão que eu faço, eu parto dentro dessa ideia raiz do Vilmar, da necessidade de fazer uma reflexão sobre o que aconteceu aí no gauchão. E a reflexão que eu faço é a seguinte: a gente não teve jogo do gauchão hoje, mas teve jogo no país inteiro. E só não teve jogo hoje em razão da Federação Gaúcha, que atende a tudo que o senhor Grêmio, que o senhor Romildo Bozan pede. Então, o Grêmio quis jogar na quarta-feira, o jogo foi quarta-feira. O Inter pede para mudar jogo, não muda. O Grêmio pede, aceita. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Tá certo a federação agir desse jeito? O Cruzeiro tem jogo na Libertadores na terça-feira também. O Cruzeiro jogou ontem, no final de semana. Final de semana de finais. O Rio Grande do Sul não tá nesse final de semana de finais. Essa é a reflexão que eu entendo que deva ser feita. Eu concordo com vocês, gênero, número e grau. Acredito que o Internacional daqui para frente tem de abdicar do campeonato estadual, jogar com time de transição, com a equipe júnior, daqui a pouco voltando numa Copa São Paulo de futebol júnior, daqui a pouco jogando com um time de aspirantes. O mesmo time que foi campeão de aspirantes num ano e vice-campeão brasileiro de aspirantes no ano seguinte. Daqui a pouco o ano para o Internacional tem que ser mais ou menos assim, espelhado e parecido com o que joga o Atlético Paranaense, por exemplo. Dito isso, eu gostaria de falar para vocês que agora é a hora do Internacional desovar jogadores que só oneram a folha salarial do clube e investir esta grana em jogadores que efetivamente resolvam o problema. Tá? Eu vou dizer dois nomes aqui que são os que estão em pauta aí para serem contratados. Lateral direito Fabiano, muito criticado por muitos aqui pelo gol contra, anotado contra o Santos, no Beira-Rio, num jogo em que nós empatamos. Tá? Mas o Fabiano até então fazia um campeonato brasileiro irretocável por parte do Internacional. E o Fabiano voltou à pauta. Então, o André Cury, o empresário dele, é o mesmo de Charles Arangues, que também está na pauta do Internacional. Vê com boas possibilidades o retorno do Fabiano ao Beira-Rio. Então, assim, eu quero, antes de falar com vocês, Vilmar e Beto e Vilmar, eu queria colocar a lista de meus dispensados e vocês falarem um pouquinho em cima dela aí também, se vocês acrescentam ou retiram algum jogador daqui a pouco. O que eu penso, ok? Goleiro Danilo Fernandes, muito obrigado pelos serviços prestados ao Esporte Clube Internacional.
é um goleiro que tem mercado, mas é um goleiro que leva gols estranhos, é um goleiro que tem mercado no futebol brasileiro e pode ser utilizado como uma boa moeda de troca, até porque o Daniel já deu bom retorno. E o Daniel tem 2 predicados que eu vejo como fundamentais para um grande goleiro. O Daniel é frio e ele é técnico, não tem defesa espalhafatosa. E treinado por Daniel Pavan tende a crescer muito, ainda mais com a experiência do Marcelo Lomba, que vive um momento fantástico na carreira. Dito isso, Danilo Fernandes é o primeiro ao qual eu mando embora. Aí vamos para a lateral direita ali. O seu Dudu, que veio para o Beira-Rio, vindo do Figueirense, da Série B, e que até hoje eu não sei o que veio fazer no Inter. Um abraço, Dudu, por nada. Obrigado por nada e um abraço. Tá? Para quem não se lembra, o Dudu foi responsável por aquela derrota no Grenal que eliminaria o Canoense no Grenal do Beira-Rio ano passado, e ele falhou nos 2 gols que deram a vitória para o time de Canoas. Dudu, um abraço. O Klaus, muito bom zagueiro para times da Série B. Sou grato pelos gols anotados na Série B que nos ajudaram no acesso. Vaza, um abraço. Aí nós vamos para o meio campo. Tem o Richelli. O Richelli muita gente defende e tudo mais. Eu, assim, até hoje eu vejo o Richelli só onerando a folha salarial do Internacional. Passa muito mais tempo no departamento médico do que jogando. E quando joga, não dá resposta. Então, seu Richelli, um abraço, tchau. Aí nós temos, um pouquinho mais para frente ali, tem o Camilo, Valdívia Old. Camilo é um vagabundo, né? Jogador que não acrescenta absolutamente nada, é a personificação do desinteresse em campo. Não serve, manda embora. E o pior de tudo, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer para ti, torcedor. O Camilo, quando enfrentar o Internacional por outro clube, vai gastar a bola. Tá? Mas para o Inter não serve. Camilo, um abraço, vá com Deus. O centroavante Santiago Trellis veio para o Inter a pedido do treinador Odair Helman, porque era parecido com o Leandro Damião. Bom, para ser parecido com o Leandro Damião, acho que é o branco do olho aqui, que ele deve ter parecido com o Leandro Damião, né? Porque as características não batem nem um pouco. E o Trellis é um deboche, cara. É um deboche. Tem mais um que a gente tem que colocar aqui. O Neilton tem que ir embora. Veio para o Internacional, errou um pênalti e ficou depressivo. Mostrou que não é jogador para time grande. Assim como foi no São Paulo, no Cruzeiro, no Santos, no Botafogo, que é um ex-time grande. Tá? Neilton, um abraço. O Wellington Silva passa mais tempo no departamento médico do que em campo. Um abraço. Seu Guilherme Parede não é jogador para a grandeza do Esporte Clube Internacional. Um abraço. Jonathan Alves. Assim, com o Alves eu até renovaria com ele mais um ano. Ficaria com ele para ser opção a Paulo Guerreiro, porque ele tem mais qualidade do que todos os outros centroavantes que nós temos no Inter. Mas o pedido se mantendo na casa dos 3 milhões, porque o Júnior de Barranquilla não aceita reemprestar ele, não, por 3 milhões é dinheiro posto fora. Um abraço, muito obrigado, Jonathan Alves. E o Pedro Lucas eu liberaria por empréstimo para ganhar experiência também. Quantos jogadores nós falamos aí? Quantos nós vemos que oneram a folha salarial? Não daria para trazer 3 ou 4 jogadores aí que realmente resolvam o problema do Internacional e mesclar com a gurizada que está subindo da base aí? Faltou nós falarmos do Patrick. Patrick alterna altos e baixos, é um jogador que não tem comprometimento nenhum com a causa. É o futebol brasileiro, né, cara? Carioca, o cara que em jogo ele vai lá em cima com o nível de atuação, no outro ele vai lá embaixo, uma montanha russa, um eletrocardiograma. O Patrick tem proposta para o futebol chinês. Um abraço. O Iago, o Iago tem sondagem que está muito perto de se transformar em proposta do futebol europeu. Está indo para a Europa, nem que seja para o Jardim Europa, ali pertinho do Iguatemi, Country. Vaza! Gostaria de você. Essa é a lista do Felipe Boas. Eu quero saber se vocês, Beto e Vilmar, concordam. Eu quero começar contigo, Beto. Eu concordo em grande parte contigo. Acredito aí que o Danilo Fernandes... Eu anotei aqui, eu fui anotando os nomes que tu mencionou.
foram 11, mais Patrick e Iago, então a gente tem 13 nomes aí, né? Danilo Fernandes é um grande nome para moeda de troca, como tu falou, não é um jogador que sirva para o Inter, né? A gente tem que saber fazer essa diferenciação do Inter, dos jogadores que foram rebaixados, quase todos já saíram. Desses rebaixados, os jogadores que jogaram a Série B, mas que tinham nível de Série B e não podem mais estar no Inter. E aí o Danilo Fernandes, o Camilo, o Klaus, são jogadores que estão dentro desse perfil. São grandes jogadores para disputas da Série B. Eles não têm um nível de grande clube para a Série A. A gente não vai esperar que eles decidam uma Libertadores. Podem vir a decidir, mas não é que a gente espera. Então, Camilo tá acabando o contrato dele. Tchau, ele vai arrumar um time. Tá, assim que terminar o contrato dele, eu tenho quase certeza que no mínimo uma semana ele já tá jogando em outro time. Vai ser anunciado para outro time. O Dudu, o que eu posso dizer dele? Foi a pior atuação de um jogador que eu já vi na minha vida em um Grenal. Ele foi uma coisa inqualificável, o Dudu. Não pode, tá? Ele é novo, ele é rápido, mas o que ele fez naquele Grenal, tchau. Klaus, lento, tchau. É Série B, jogador de Série B. Com relação ao Richelli, eu não gostaria de ser já uma decisão confirmada com relação a ele. Eu ainda acredito que o Richelli possa dar um retorno para o Inter. Pesa aí o fato de ele estar 1 ano parado, se recuperando de uma lesão séria, né? E eu lembro dele no Sport, ele era um jogador que tinha boas atuações. Então eu não queria ser já taxativo com relação ao Richelli. Eu acredito que o Richelli ainda possa continuar no grupo, mas já com o sinal amarelo aceso, né? O Parede é um jogador aí que possivelmente a grande maioria da torcida colorada foi contrária à contratação dele, e as atuações que ele vem tendo comprovam que a torcida estava certa. O Guilherme Parede não tem o tamanho do Inter, ele não pode jogar no Inter, e a torcida colorada não pode depender de Guilherme Parede para mudar um jogo, para buscar um empate, para buscar um gol. Guilherme Parede não tem o nível do Inter. Ele é um jogador que talvez sequer tenha um nível de Série A. Com relação ao Wellington Silva, é um jogador aí que é bem quisto pela torcida. Ele demonstra ter uma certa habilidade quando entra, mas o cara tá sempre machucado e ele já tinha esse histórico no Fluminense. Então, não tem por que ficar gastando dinheiro com um jogador que nunca joga. Então, tchau, Wellington Silva também. Santiago Trellis é um caso semelhante ao do Guilherme Parede. É um jogador que eu não vi ninguém defender a contratação dele. Todo mundo foi contrário à contratação dele, daqueles que eu me lembro, que eu acompanhei. Eu não vi um comentário positivo, a não ser do Oder Hellmann, dizendo que achava ele um grande matador, e dele mesmo, que se colocou como o terceiro melhor centroavante do Brasil. Com relação a esses dois comentários, ninguém mais falou bem do Santiago Trellis. É uma contratação injustificável, e o campo mostra que foi um erro. Então, Santiago Trellis, tchau para ti também. Devolve para o São Paulo, não precisa ficar com ele. Devolve o São Paulo, deixa o dinheiro lá que gastou, mas aqui, ó, manda ele embora. O jogador ruim contamina. E o grande mestre Cláudio Cabral dizia: o jogador ruim, uma hora entra. E é o que acontece, uma hora ele vai entrar. E aí, Inter? Vamos apostar em Santiago Trellis? Eu acho que não é o certo. O Jonathan Alves é um jogador aí que veio de fora, evidente, tem que se considerar o período de adaptação, fez ali um outro gol, mas é caro demais para manter ele no Beira-Rio, então pode mandar ele embora. Com relação ao Iago, todo mundo que me acompanha, me conhece, sabe que eu sou crítico do Iago. Eu critico o Iago desde
de o começo do Brasileiro do ano passado. E eu não vejo ele nada que possa agregar ao Inter. E como tu disse, que vá, se quer ir para a Europa, que vá nem que seja para o Jardim Europa, mas vai embora do Inter. E o Patrick é uma questão bem emblemática. Como o Felipe falou, ele é uma montanha-russa, mas também a gente não pode, a gente está no meio do ano, a gente não pode passar por um desmanche sem pensar na recomposição, né? Então o Patrick, se for para sair, tem que ser vendido e imediatamente alguém tem que ser contratado para o lugar dele. Charles Arangues é um grande nome e vai ser um acréscimo para o time. Mas vender o Patrick, se desfazer do Patrick e não ter alguém para o lugar... O Nonato talvez seja uma peça de oposição ao Patrick, só que a gente também tem que pensar que no segundo semestre o Inter vai disputar 3 competições. Então a gente tem que ter 2 times. E talvez o Nonato esteja na ideia de estar no time que vai disputar o Brasileiro, talvez, e um outro time que dispute a Libertadores. Então, e a Copa do Brasil. Exato. Então, vai ser aquela ideia do um time joga quarta, um time joga domingo, né? Então, o Patrick, se for para sair, tem que ser por uma venda e algum jogador que faça essa função tem que ser imediatamente contratado. No mais, eu concordo contigo. O Neilton. O Neilton. O que eu vou dizer do Neilton? O Neilton apresentou exatamente aquilo que a gente esperava que ele apresentasse. É um jogador que ia assumir dos jogos, ia sentir o peso da camisa e não ia dar um retorno como ele dava no Vitória. Foi exatamente isso que aconteceu. O Neilton, ele não é jogador de time grande. Ele sente o peso da camisa. Não vou dizer que foi um erro. É tico-tico. Exato. Eu não vou dizer que foi um erro a contratação dele, porque a gente conseguiu se livrar do Andrigo, né? Então, entre Neilton e Andrigo, eu prefiro o Neilton. Mas o Neilton é outro jogador que não serve para o Inter. E eu não sei qual é a relação contratual que o Neilton tem com o Inter, mas se ele for do Inter, eu entendo que seja um grande nome para a moeda de troca, assim como Danilo Fernandes. Mas ele não pode ficar no Inter. É isso aí. Opiniões fortes até agora, vocês estão vendo, torcedores. E tu, Vilmar, tu concorda com a nossa lista aí? Tu tem algum nome para colocar, para retirar? Fala aí, pauta livre sobre a lista para ti. Cara, eu eu concordo em acho que 99% com relação à lista e em 100% de tudo que foi dito. Só para não ficar redundante isso. Se o Internacional tivesse a condição, eu acho que mesmo que não valha, se tivesse a condição, porque daqui a pouco entre valer e ter condição é diferente, eu apostaria no Jonathan Alves mais um pouco. Nessa tua lista é o único jogador que ainda poderia ser um reserva do Guerreiro pela característica. Sem pagar os 3 milhões que o Júnior Barranquilla quer, né? Só exatamente. Isso. Mas ele é um cara que serviria para ser reserva do Guerreiro pela característica. Ademais, o Danilo Fernandes, uma boa moeda de troca. Patrick e Iago são 2 jogadores que o Internacional poderia vender nessa janela e tirar um pouco do prejuízo financeiro, né? E já que existe essa possibilidade do Arangues... Uma janela, quem sabe? Existe a possibilidade do Arangues voltar, então seria uma ideia se desfazer do Patrick. Mas eu entendo o seguinte, que pela quantidade enorme que dessa lista seriam 13, pelo que eu captei aqui, ficaria complicado do Inter remontar o grupo agora, nessa época, né? Então, teria que trazer no mínimo uns 5, 6 jogadores. Eu vou falar de... Não vai acontecer, vou deixar claro. Não vai acontecer e não vão sair 13 não. 13 não. 13, 4 no máximo. Exatamente. O Camilo tem contrato até 31 de maio. Esse não fica, certo. O Jonathan Alves, pelo preço, não fica. Aí depois, os outros, Iago e Patrick têm negociações em andamento, até onde, ao que você sabe. Então, já seriam 4, praticamente 2 certos.
O Trellis é uma vontade de se desfazer, mas eu vou ter que achar um lugar para desovar esse cara, vai ser complicado. Entendeu? E o Danilo seria uma boa moeda de troca, parece que o São Paulo tem interesse, então o demonstrou em determinado momento. E só se houve até agora, para reposição, que eu ouvi esta semana, o Arangues, que é uma possibilidade forte, o Marcos Guilherme, que está no Almeida, está tentando a liberação para vir, aquele baixinho que era do Atlético Paranaense, passou pelo São Paulo e foi para o Almeida, time que era treinado pelo Camilo. Desculpa, é treinado pelo Carille. E com a saída do Carille, ele perdeu um pouco de espaço lá no Almeida e está pedindo para voltar. E o Inter está de olho na situação dele. Então seriam esse menino, o Arangues e o Fabiano. Até agora, 3 nomes aí que estão sendo ventilados, né, para fazer essas reposições aí. Dos 3 nomes, eu acho que reforçariam bem o Inter, sabe? São 3 nomes que me agradam. O Fabiano, apesar daquele gol contra, tudo, ele é um jogador que se encaixa naquele perfil que eu falo para vocês de uma linha D4, com jogadores de altura, jogadores que se impõem na bola aérea. Isso é importante. O ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Fabiano, apesar daquela falha, ele jogou muito bem em muitas partidas. Entendeu? Só um parênteses. Para uma Libertadores da América, um jogador desse tipo é fundamental para quem pensa em chegar longe na competição. Exatamente. Exatamente, Boss. Porque assim, ele é um jogador que forma bem a linha D4 e até vem de vez em quando para o apoio. Tem um cruzamento bom. Aí, com a saída do Iago, provavelmente cairia o Zeca para fazer par com o Endel na lateral esquerda e ficaria Bruno e Fabiano, a gente estaria servido de lateral. Acho que seria por aí. Bem servido. E a questão... aí tem que ver o aproveitamento dos meninos, né? Parece que agora aí tá se avizinhando um aproveitamento do Sarrafiore, né, nessa próxima partida, para início. Vamos ver como é que vai se sair o menino nessa oportunidade que vai ter fora de casa. E a gente vai tentar. Eu acho que o Inter teria que fazer essa remodelação, até pela questão financeira, né? Mas a gente sabe que nem tu falou ali, não vai fazer. Se sair 4, 5, a gente pode erguer as mãos para o céu e ver que alguma coisa está sendo feita. Eu espero... mas assim, viu, Mário? Só uma coisa. Não vai ser feito agora nessa janela de meio do ano, a gente sabe disso. Mas para o próximo ano, pode ter certeza que esses que nós falamos não vão ficar para 2020. Não, vocês podem ter certeza disso. Não, sem dúvida. Isso aí, sem dúvida. Alguns já saem agora, Boss, depois no final do ano sai o resto. O Inter vai ter uma fotografia totalmente diferente em 2020, isso pode ter certeza. Eu também acho, Vocês ficaram sabendo do interesse do Flamengo, né, no Arangues, está se noticiando aí. Eu obtive uma informação hoje que nos pegou de calça na mão aí e deixou o torcedor apreensivo aí. Porque até ao que se sabe, o Arangues tem salários e tempo de contrato firmado com o Internacional, faltando apenas a liberação do Bayer lá, o que deve ocorrer já após essas 4 rodadas que faltam para encerrar o campeonato alemão. Eu obtive uma informação hoje de que nas mãos do procurador do jogador não chegou nada do Flamengo. Ele sabe apenas do interesse pela imprensa carioca, que o Abel teria dito alguma coisa, teria solicitado, mas a ele não existe nada de concreto, nem nenhum telefonema, nada em relação ao Flamengo. Isso eu posso afirmar porque eu conheço alguém que conhece o procurador dele, conversou com ele e a informação por enquanto não bate. Não tem nada a ver com o Flamengo ainda. Então essa possibilidade do Arangues no Inter, ela ainda existe. Ela ainda é real, né? Ainda é real e a gente vai torcer muito para que ele volte a jogar conosco, porque é um jogador que vai acertar o time do Inter. Eu tenho certeza absoluta que ele vem, veste a camisa e faz o time andar. Perfeito. Só queria fazer um complemento com aquilo que você estava falando da lista. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, é evidente que esses 13 jogadores não vão sair agora. Só que os que forem sair agora,
eles têm que estar nessa lista de 13. É isso a ideia que a gente está querendo passar. O Inter não pode se desfazer de outros jogadores que não sejam esses. Esses não podem ficar em detrimento de outros. Entendeu? Então, os top, os primeiros a sair, tem que ser esses. A direção tem que pensar dessa desonerar forma. A folha, né? Exatamente. Tu desonera a folha mandando embora quem não está dando retorno. Depois, se vier, é evidente, se vier uma proposta boa para o Potker, ele vai sair. Se vier uma proposta para o Dourado, ele vai sair. Mas a ideia de desmanche, de se desfazer de jogador, tem que ser. Tem que ser esses aqui. Tu falou aí do Potker. Tu sabe o cara aquele da Serra, o vendedor da Serra? Tu não viu? Eu recebi um áudio hoje do vendedor da Serra que vendeu o Potker pro Glória Vacaria. Eu chorei dando risada, cara. Eu recebi. Felipe, tu viu esse? Eu recebi umas 8. Que loucura aquilo, cara. Pelo amor de Deus. Uns 8 grupos diferentes de WhatsApp. Que loucura, áudio, cara. só que eu não consegui parar para ouvir ainda. Mas loucura, tu vai chorar dele. Todo mundo que tá ouvindo tá dizendo que é engraçadíssimo, né? Eu ainda não consegui ouvir. Realmente é muito engraçado. Ele fala Quem não teve oportunidade ainda, ouça, porque é hilário. Ele diz assim, ó, só escuta bem, diz assim, ó, pra dar um up no time do Glória. O jogador não joga nada, mas vai dar um up na torcida. Chute mascado igual ao dele, tu não encontra. As características, chute mascado igual dele, tu não encontra. Eu acho que, olha, acho que faltou o Potker nessa lista aí, boss. Não. Deixa o Potker aí que ainda dá. Ainda confio. O cara quer ver ele pro Glória de Vacaria, cara. Vamos voltar aqui pro debate central aqui. Essa segunda parte do programa agora, eu queria falar sobre essa possibilidade da demissão do técnico Odair Hellmann, porque a pressão dentro do Inter é muito grande para ser mandado embora o treinador Odair Hellmann, com base na fotografia aquela a famosa por todos, que o Odair foi lá abraçar após título estadual o Araci Portaluppi. Então, a pressão é muito grande para cima de Marcelo Medeiros e o departamento de futebol do Inter para demitir o Odair Hellmann. Eu não acredito na demissão do mesmo. Sinceramente, não acredito. Agora, eu vou dizer para vocês, principalmente pelo seguinte, o Odair tende a classificar no grupo, teoricamente, da morte da Copa Libertadores, e com isso a pressão atenua já, né? Vai ganhar sobrevida. Exatamente. Se ele tiver um início de Campeonato Brasileiro ali, nada fora dos padrões, assim, do que foi, por exemplo, ano passado, ele se mantém até o final do ano no Inter tranquilamente, a não ser que tenha uma sequência de eliminações na Libertadores, Copa do Brasil, e daqui a pouco o time do Inter tá brigando para não cair lá no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, não é informação nenhuma, é achômetro, e tá aqui já quem repudia esta ideia, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. Em caindo Odair Hellmann, eu gostaria de ver Juan Carlos Osório como treinador do Sport Clube Internacional, tá? Ou então Dunga. Dunga é o nome para resolver o problema no vestiário no Inter e que vai mudar a ideia de jogo no Internacional. É um cara que conhece o clube e conhece o grupo de jogadores, que fez o D'Alessandro ter sua melhor temporada no Internacional no ano de 2012. Tá? Inclusive, nós não caímos em 2012 por conta da temporada acima da média do Grêmio. Agora, assim, o meu sentimento em relação a quem a direção vai eleger como substituto de Odair Hellmann em caso ele seja demitido. Está livre no mercado e goza de muito prestígio junto à opinião pública no Rio Grande do Sul, ao torcedor e também à direção. Eu falo de Diego Aguirre, que é uma porcaria de treinador. Infelizmente, esse é o nome que eu vejo como consenso entre direção, opinião pública e torcida para substituir o Odair Hellmann. O que tu pensa disso, Beto? O que eu vou dizer disso aí, né? Em primeiro lugar, eu queria fazer um destaque aqui, trazer um destaque que o Araci Portaluppi, ele não é o gentleman que ele diz que ele é.
Ele deu o abraço no Odair porque ele foi campeão. Eu queria lembrar todo mundo aqui que ano passado, quando ele perdeu o Grenal, ele invadiu o vestiário do Inter e queria brigar. Não teve abracinho. Ano passado não teve abracinho. Aí agora a imprensa vem dizer que o Renato é um grande homem, que o Renato abraça todo mundo, que o Renato é cortês, é cordial. Ele não é. Ele não é. Ele é um vagabundo. Quando ele perdeu, ele quis invadir, ele quis brigar. Agora que ele ganhou, quer dar abraço. Esse é um registro que eu queria fazer. Esse é o caráter desse rapaz, né? Exatamente. E é esse tipo de atitude que a imprensa acha lindo. A imprensa baixa a cabeça, a imprensa dá risada, né? Mas a gente tem que perceber o todo. Não é só o momento ali. Então, eu não gosto do Odair. Eu acho que ele não tem o tamanho para o Inter. Só que hoje, eu também não gosto de treinador estrangeiro. Mas considerando hoje o mercado, quem está no mercado, eu não mandaria o Odair embora. Eu também. Mas acho que todos nós concordamos que não é agora, o Odair não pode cair porque não tem ninguém para trazer. Só que se ele cair, né, nessa hipótese de queda do Odair, o Dunga é o nome que me agrada, mas eu tentaria alguém empregado. O Juan Carlos Osório é estrangeiro e entra nesse requisito de estrangeiro. Eu não gosto. Eu acho que o treinador estrangeiro, ele não consegue se comunicar com o jogador brasileiro. O jogador brasileiro, ele não é um jogador de futebol. Ele é um jogador de bola. Ele não entende de tática. Ele não é ele quer jogar bola. Exato. Ele quer jogar bola. E o treinador estrangeiro, ele vem e tenta implantar conceitos de futebol, conceitos táticos. O jogador brasileiro não entende. E o treinador estrangeiro acaba caindo. O Osório fez um bom trabalho no São Paulo. Talvez seja uma exceção. Talvez as canetinhas ali façam com que o jogador brasileiro entenda mais, eu não sei. Mas o Osório acaba se tornando um nome aí que eu apoiaria a contratação dele, porque ele já fez um bom trabalho no São Paulo. O Diego Aguirre, para mim, é uma vergonha de treinador. Ele não monta um time, o time não joga, o time sofre com ele de treinador. É uma bagunça o time, é chutão para tudo quanto é lado, é uma zaga desarrumada e ele vai achando gol e vai se mantendo. Mas não dá para se enganar o Diego Aguirre. Eu sempre que eu vejo alguém admirando o trabalho do Diego Aguirre no Inter, eu questiono essa pessoa, eu peço para que ela me pontue 5 bons jogos do Inter com o Diego Aguirre. Ninguém até hoje conseguiu fazer isso. E eu duvido que consiga. Eu me lembro de um jogo só. Inter e Independiente Santa Fé no Beira-Rio. O único jogo que eu vi dele bom. Exatamente, foi um grande jogo do Inter. Muita gente me fala Inter e Universidade do Chile, lá no Chile, que foi 4-0. O Inter teve uma atuação defensivamente muito sólida. O Inter errou um pênalti naquele jogo também, mas teve um gol que o Nilmar roubou a bola do goleiro, né? Teve um outro gol que o Nilmar fez o gol pela desatenção do zagueiro. Teve um outro gol que o Valdívia dominou na velocidade, chutou, o goleiro não fez o movimento certo para fazer a defesa. Então, foi um 4-0. Johnny Herrera, né? Vamos lembrar, Johnny Herrera. Exatamente, o Johnny Boy, né? Mas foi uma atuação, ela defensivamente foi muito boa. O Juan jogou muito bem naquele jogo. Só que o time não foi bem. O time fez os gols, né? Então, é difícil achar bons jogos do Inter do Aguirre. Jogos que o Inter não sofreu na defesa, pelo menos aí 20 ou 30 minutos. Então, o Diego Aguirre é um nome que eu abomino, que eu jamais quero ver de novo no Inter. E se o Odair cair, o Dunga me serve, o Osório me serve. E a gente não consegue fugir muito disso aí, porque quem está desempregado, talvez o Luxemburgo, mas o Luxemburgo eu acho que já meio que abandonou o futebol, né? Mas é pouca coisa que dá para extrair de quem está no mercado hoje. O nome do meu sonho para treinar o Inter é o Mano Menezes. Mas esse tá no Cruzeiro, né? E é difícil tirar de lá. Não vai sair do Cruzeiro, não vai. Não vai. Mas é o lá, nome.
tá bem com o torcedor. E é o Mas nome eu que eu fecho sonho. contigo. É o treinador que eu gostaria de ver no Esporte Clube Internacional também. E eu quero só lembrar não veio, só não tá veio em aqui 2016 por conta do Pífero. do Pífero falando merda no microfone. Senão ele seria o treinador do Inter até hoje. Ele estaria no Inter até hoje. E não teríamos sido rebaixados. Fique bem claro. E é colorado. E é colorado. Exatamente. Beto, muito obrigado. Vilmar, o que tu tem a dizer para nós aí? O que tu pensa sobre o Odair Hellmann, a possibilidade dele deixar o comando técnico do Esporte Clube Internacional e um possível substituto? O que tu pensa? Fala para nós. É para a gente encaminhar o final do programa também. Cara, eu quero ser breve nessa colocação sobre o Odair, que vocês colocaram muito bem em relação a esse assunto. Eu acho que a questão pela rivalidade que nós vivemos aqui no estado, essa foto, ela pesa demais contra o Odair. E vou dar um motivo. No primeiro Grenal, o Odair fez uma reclamação via imprensa do Renato. Entendeu? O que teria mudado 3 dias depois para ele dar aquele abraço no Renato? É um fraterno. É uma coisa que está sendo cobrada nos bastidores do Beira-Rio, exatamente isso. O que mudou em relação a domingo para quarta-feira? Então, eu assim, eu não demitiria o Odair hoje, porque não tem outro, a menos que o Internacional fosse lá e tentasse o Osório, que é o cara que eu gostaria de ver aqui. Apesar de ser estrangeiro, eu acho ele um treinador fantástico, entendeu? Mas o Odair não deve sair porque eles não têm essa coragem. Eles não têm essa coragem. O Medeiros e o Melo não têm essa coragem de demitir o Odair agora e lá buscar o Osório. Eles são muito franciscanos, inclusive. Eles não fariam isso. O que eu gostaria que acontecesse agora, nesse momento, e parece que essa cobrança que está sendo feita ao Medeiros, que foi feita ao Medeiros por alguns conselheiros em relação a essa foto, ela começa a surtir efeito prático dentro do vestiário, né? Que o Odair passe a ver algumas coisas. Porque eu vou dizer, vou só voltar um pouquinho sobre o Gauchão. O que o Gauchão deixou para o Internacional? Nada. O que deixou de herança para o Internacional, né? Nada, a não ser a revolta da torcida. Por esses fatos aí. Esses fatos que a gente citou agora, essa foto, por arbitragem, por tudo que cercou o Gauchão, ele deixou isso. E o seu Odair Hellmann, se ele saísse hoje, ele não tem o direito, e as pessoas que o defendem não têm o direito de dizer que ele firmou algum jogador no Internacional dos Jovens. Ele não firmou. O cara que está jogando, que está no grupo, ele trouxe para o grupo, mas não está firmado ainda. O cara está ali, tá participando. Daqui a pouco, até porque o clube não tem dinheiro. Mas ele não firmou ninguém. Entendeu? Não firmou ninguém. E tem jogador para firmar. Eu acho que, por exemplo, eu vejo que, para mim, para o meu gosto próprio, eu acho que o Nonato é mais jogador que o Patrick. Podem dizer o que disser, podem as pessoas depois contestar, e a gente está aqui para isso. É para dizer o que a gente pensa. Eu acho o Nonato mais jogador que o Patrick, e era o momento do Nonato ser aproveitado e ser experimentado e ser firmado. Pra firmar, né? Exatamente, porque logo ali o Dourado sai, o outro sai, o Inter já tem uma moeda de troca. É para isso que o futebol vive. Os clubes, eles têm que, os caras têm que botar na cabeça. O Muricy disse uma coisa certa quando passou por aqui. O treinador, além de títulos, tem que deixar alguma coisa pro clube. E o que é deixar alguma coisa pro clube? É isso, é formar jovens pro clube, para criar ativo pro clube. E o Odair Hellmann não deixou. Essa é a minha maior crítica ao Odair Hellmann. Ele não deixou nem o ativo pro Inter ainda. Poderá deixar daqui para frente agora com essa luz alta que parece estar recebendo aí. Então, a minha crítica com relação ao Odair é essa. Eu acho que não deva sair. Vocês estão cobertos de razão, porque no momento não tem como repor, seria o Osório só. E eu acho que o Inter não tem essa, volto a dizer, não tem essa capacidade de ir lá trazer esse treinador. E no mais, cara, é assim, ó, já encaminhando o encerramento da minha participação, assim, ó, o que eu quero muito é que o seu Odair Hellmann pare para pensar. Os erros que cometeu, por que perdemos de ganhar o Gauchão? Entendeu? A gente perdeu de ganhar o Gauchão. A gente não perdeu pro Grêmio, mas perdemos de ganhar o Gauchão. Porque se nós tivéssemos feito 0-0 no Beira-Rio, o resultado do clássico teria segurado tranquilamente, porque o Grêmio também não jogou coisíssima nenhuma. Não jogou nada além do que fez aquilo ali para ir para os pênaltis. Não jogaria nada além do que aquilo ali. Então, o meu pedido aqui já encaminho o encerramento da participação nesse domingo.
é que o Odair Hellmann pare para pensar aquilo que fez de errado e tente corrigir. Nunca é tarde, Odair Hellmann. Nunca é tarde. Olhe bem, nunca é tarde para corrigir os seus próprios erros. Um abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos e vamos nos prestigiando aí, pessoal. É isso aí. Gente, Conexão Inter vai ficando por aqui. A gente reitera o pedido para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o teu comentário, deixa o teu like no vídeo aí. E a minha frase final é o seguinte, um recadinho para o Marcelo Medeiros. Medeiros, não é a hora de demitir o Odair Hellmann, é consenso entre o torcedor isso, mas encosta alguém experiente nele. Muricy Ramalho é o nome. Encosta alguém experiente em Odair Hellmann, porque senão nós vamos sucumbir diante da melancolia e do medo de ganhar do Odair Hellmann. Dito isso, boa noite a todos. A gente se vê aqui segunda ou terça-feira. A gente ainda vai ver a disponibilidade de horários da gente aqui para poder gravar o programa pré-jogo de Internacional e Alianza Lima no Peru. Primeiro jogo de Paulo Guerreiro fora de casa, o retorno no Peru pela Copa Libertadores. Boa noite a todos e até a próxima.